Olá, bom dia. Meu nome é Eric Henriques, eu sou consultor e instrutor de casais cristãos. Falo um pouco também sobre desenvolvimento pessoal, finanças, criação de filhos. E esse vídeo é para falar um pouquinho aí sobre as vozes na nossa cabeça. Todo mundo, eu acredito, né? Se não a maioria, se não todos, a maioria tem uma vozinha na cabeça, que é o pensamento da gente mesmo, né? E algumas vezes nós temos mais do que uma voz na cabeça, né? Eu não sei se é científico, mas algumas pessoas talvez tenham imagens, né? Ou um outro tipo de comunicação interna que não sejam frases verbais, tá? Eu não sei se isso é científico ou não, não posso comprovar, teria que ser, né, pesquisado. Mas eu imagino que a 80% ou mais aí tem essa voz que a gente fala mesmo, também fala dentro da nossa cabeça, como se fosse uma segunda voz, né? Em geral, essa voz, ela é nossa mesma, né? Você tem uma voz de comando que você pensa o que você quer. Mas existe também uma série de pensamentos que não são nossos. Existe os pensamentos do nosso corpo, por exemplo, do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é um órgão e ele pensa. E às vezes ele não pensa só o que a gente quer pensar, tá? Pode parecer estranho isso que eu estou falando. Isso é considerado aí, segundo alguns estudos, os pensamentos intrusivos. É assim como o coração. O que o coração faz? Ele bate, independente de você querer ou não, né? Todos os nossos órgãos ele trabalha. O estômago, se ele estiver cheio, ele está fazendo digestão. O fígado está desintoxicando. O intestino está fazendo lá a sua limpeza e por aí vai, né? E o cérebro não é diferente, ele pensa. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava gravando alguns vídeos aí pro canal do YouTube. E eu fui dormir um pouco mais tarde, né? Editando alguns vídeos, trabalhando. E fiz um trabalho extenso aí na época de eleição, meu trabalho extra. Voltei a correr recentemente, corri ontem e vim correr hoje. E um pouco cansado, né? Porque eu dormi pouco e também tô no finalzinho de uma gripe. Se eu tivesse com uma gripe mais pesada, eu nem teria vindo correr, né? Teria priorizado descansar. Mas ontem eu já estava meio gripado, aguentei correr bem, então falei, hoje eu aguento de novo, né? Só que eu senti um pouco mais, não vou dizer dificuldade, mas um pouco mais de cansaço hoje por causa da mistura da gripe e do fato de eu ter dormido pouco, né? Quando eu durmo bem eu consigo correr um pouco melhor. E é interessante que enquanto eu vim correndo, eu corri 5 quilômetros hoje, ontem eu corri 4. Eu tô treinando para bater aí os 16 quilômetros até o final do ano. E eu falei, eu vou correr pelo menos 1 quilômetro a mais, né? Eu corro de 1 a 2 a mais no treinamento, né? Ou pelo menos a mesma quantidade que eu corri da última vez para tentar manter o passo. E meu cérebro vem brigando comigo, entre aspas, né? É como se eu viesse conversando comigo mesmo, falando, você já correu bastante, você tá gripado, você tá cansado, volta para casa, né? E eu vim correndo e vim falando comigo mesmo. E chegou um momento que eu falei, quer saber, eu vou parar de conversar comigo mesmo, entre aspas, né? E vou conversar com Deus. E comecei a orar. E comecei a falar para Deus os meus planos para o futuro, os meus sonhos, as minhas motivações, né? Comecei a conversar com Ele aí, uma série de coisas que eu sempre converso nas minhas orações. Fui orando. E quando eu vi, já estava 4,5 km. Daqui a pouco bati 5 km. Falei, eu poderia tentar 6, mas como eu estou cansado e 5 já está acima do 1 km que eu deveria fazer, né? Eu falei, vou terminar com uma caminhada. E aí meu cérebro voltou a falar comigo de novo. Aquela vozinha que eu falo. Falou assim, Eric, vai para casa, vai descansar. Você já correu, para que você vai dar uma caminhada? E eu e a minha esposa, a gente está em processo de saúde, né? Envelhecer com saúde, caminhar, comer menos porcaria, né? Comer mais saudável, esse tipo de coisa, né? Não 100%, uma coisa ou outra de besteira a gente vai comer, né? Não vamos fazer uma dieta fissurada, por assim dizer, mas a gente está cuidando um pouco, né? Então eu falei, não, como eu estou fazendo corrida e caminhada 3 vezes por semana, 3 a 4 vezes, depende da semana, eu falei, não, eu vou caminhar assim. Então perceba que existe uma voz na sua cabeça que ela vai brigar com você para fazer o que o seu corpo quer. Por exemplo, quando você quer dormir até mais tarde, hoje mesmo eu acordei, poderia ter pedido para minha esposa levar meu filho na escola, mas eu sabia que eu ia deixar ele na escola e já ia sair para ir correr. Então eu tive que brigar comigo mesmo, a parte que domina o meu cérebro, que sou eu, teve que falar pro meu corpo, você vai levantar, você vai acordar. Joguei uma água no rosto e vou dormir um pouquinho à tarde, porque eu trabalho à noite, né? Quando eu chegar em casa eu tomo um banho, descanso, como alguma coisa, faço mais algumas tarefinhas ainda, mas antes da tarde, lá para as 2 horas até umas 5, eu durmo um pouco para ir trabalhar. Então assim, não é você fazer loucura, mas é você coordenar a sua rotina, você ser dono da sua rotina. É isso que eu ensino aqui no canal.
tanto nas redes sociais de vídeos curtos, quanto lá no YouTube, Instagram. E eu gostaria de convidar você para estar participando da nossa comunidade lá no Facebook. Se você entrar no Facebook e digitar Progresso Diário DCN, que é D de dado, C de casa, N de navio, Progresso Diário DCN, é o nome do meu canal em todas as redes sociais, tá? Segue lá, acompanha. Lá eu vou estar compartilhando alguns vídeos sobre como você pode melhorar seu casamento, criação de filhos. A parte financeira eu vou estar trazendo alguns projetos bem legais do que eu estou fazendo e como você também pode mudar aí sua rotina, sua organização para prosperar um pouco mais financeiramente, se organizar melhor talvez, para quem precisar desse conteúdo, né? E espiritualidade, que a gente sem Deus, a gente não é nada. Como eu falei, eu estava vindo, eu estava orando. Todo o tempo eu só consigo fazer as coisas porque Deus permite, né? A Bíblia fala que em Cristo nós podemos todas as coisas e sem Ele nós não podemos fazer nada, né? E existe uma outra voz também que fica na sua cabeça, que são esses pensamentos intrusivos, que é a voz do diabo, do maligno, né? O anjo caído, você pode chamar aí como você quiser. E essa voz muitas vezes ela vai também tentar fazer você desistir, fazer você não orar, fazer você não ler a Bíblia. Ela vai fazer você não tratar bem sua esposa, seu marido, ou quando você for áspero com a sua esposa, com seu marido, que é normal a gente ser às vezes, vai falar, não pede desculpa nada, você tá certo, tá? Essa voz é uma voz mais intrusiva, que pode ser tanto do diabo, do maligno, podemos dizer assim, esses pensamentos que são lançados na nossa mente, espiritualmente, ou também pode ser o nosso pecado. O ser humano, quando ele pecou, nós temos dentro de nós uma natureza caída, né? Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos uma nova natureza, nós somos um novo homem, uma nova mulher, convertidos, nascemos de novo, mas até Cristo voltar, essa velha natureza também está dentro da gente e fica brigando com a nova natureza. Então esses pensamentos vão vir, para você não pedir desculpa quando você errar, para você destratar seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido. Então nós temos que aprender a dominar, a falar, não filho, desculpa, eu errei. Muitas vezes eu peço desculpa para os meus filhos, não deixo de educá-los, de ser rígido na educação, de ser amoroso com eles também. A minha esposa é a mesma coisa, não deixo de conversar, de argumentar e debater, mas sempre que eu percebo que eu erro ou que eu fui áspero, eu peço perdão para ela, peço desculpa, né? Vou melhorando no dia a dia. Já melhorei muito, graças a Deus. Ela também já melhorou muito o tratamento comigo, ela também aprendeu a pedir desculpa, a se corrigir, a me ajudar em tudo, né? E isso é o que nós chamamos de casamento épico. E eu estou trazendo essas técnicas, essas experiências, essas lições, né, de casamento épico lá no canal do YouTube, aqui também nas redes de vídeos curtos e também no nosso Instagram e lá na comunidade do Facebook. Na comunidade do Facebook você também pode não só ouvir e aprender, mas você pode também falar, escrever, compartilhar também suas experiências, fazer perguntas, responder perguntas de outros membros. Lá é uma comunidade para que todo mundo converse, todo mundo possa debater, falar, tá bom? Então estou convidando você para ir lá para o Facebook e para me seguir aí em todas as redes, né? Nas redes menores de vídeos curtos, lá no YouTube, lá no Instagram e se quiser aí também no Facebook, tá bom? Muito obrigado a todos que ouviram até aqui e espero que você tenha força em Deus para controlar essa voz que vem na sua cabeça, que vem na minha cabeça, quando não é a nossa própria voz, né? Que a gente possa estar no comando da nossa rotina, da nossa saúde, das nossas finanças, do nosso casamento e do nosso tempo com Deus.